O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se encontrou com Vladimir Putin. Mas será que o encontro ocorreu conforme o esperado? Será que a Rússia vai se tornar um aliado dos Estados Unidos contra a China? Olá amigos! Antes de começarmos, não se esqueçam de se inscrever no canal e de deixar o seu like, isso é muito importante para nós. Finalmente, Biden e Putin se encontraram cara a cara e pela primeira vez, e eles nem precisaram de máscara e até deram um forte aperto de mão. Convenhamos, a relação entre Estados Unidos e Rússia nunca foi lá essas coisas. De acordo com a NBC, as apostas nesse encontro eram bem altas, mas as expectativas eram bem baixas. Mas não podemos negar que eles estavam muito otimistas. A verdade é que existem diversos obstáculos nas relações entre Estados Unidos e Rússia. E um bem grande tem relação com os recentes ataques cibernéticos que os Estados Unidos sofreram. Nos últimos meses, grandes empresas dos Estados Unidos foram atacadas por hackers que são residentes na Rússia. Tudo bem, oficialmente não há qualquer comprovação de envolvimento do governo russo, é apenas uma ação de hackers de dentro da Rússia. Mas também não podemos negar que sempre houve uma zona cinzenta na relação entre esses dois países. Um outro problema muito sério é o caso dos dois fuzileiros navais dos Estados Unidos que se encontram presos na Rússia há meses. E ultimamente, Biden tem falado muito abertamente sobre o líder da oposição russa, Alexei Navalny. Biden afirmou a um jornal que haveria consequências devastadoras caso os fuzileiros morressem na prisão. E em resposta a esta ameaça, Putin disse: "Claro que sim, mas sabe, às vezes as pessoas que são libertadas de prisão podem acidentalmente tropeçar, cair da escada e até morrer. E as 2 ou 3 balas que geralmente aparecem no crânio deles não significa absolutamente nada." E também não podemos esquecer que em março deste ano, Biden chamou Putin de assassino. E aí Putin respondeu de uma forma bem contundente, dizendo: "Eu sei que você é, mas eu não." Mas aí depois houve uma troca de afago entre os dois, e foi basicamente assim que os Estados Unidos entraram em uma crise com a Rússia. Mas de novo, tudo isso fez com que as pessoas não esperassem muito desse encontro. E no final das contas, foi muito surpreendente para todo mundo como eles aparentemente se deram muito bem. Putin até chegou na hora certa, vejam vocês. Isso porque ele tem a reputação de se atrasar para esse tipo de evento. Só para se ter uma ideia, em 2014, Putin deixou Angela Merkel, a líder alemã, esperando por mais de 4 horas. Mas o fato é que há apenas 2 dias antes da reunião, Putin passou de um assassino a um adversário muito digno para Biden. E aí depois, Putin disse que estava satisfeito com as explicações de Biden sobre tê-lo chamado de assassino. Ele até defendeu Biden. Ele disse o seguinte: "Muitas pessoas o acusam de estar velho e incompetente e até dizem que ele está sofrendo de demência." Vejam a seguir. This image of President Biden, which is pictured by Russian and USA media, does not correspond to reality. This image of him can feel discouraging, but there is no need to be discouraged because President Biden is a professional. I repeat, once again, he is focused. He understands what he wants to achieve and reaches it very skillfully. You can easily feel it. E Biden saiu da reunião bastante otimista. Let's hug and love each other. It's clearly not in anybody's interest, your countries or mine, for us to be in a situation where we're in a new Cold War. Sim, isso tudo porque os Estados Unidos já estão lutando uma guerra fria, só que com a China. E seria muita burrice tentar entrar em uma nova Guerra Fria quando já se está participando de outra. Mas na verdade, essa reunião com Putin foi uma tentativa de aproximar um pouco mais a Rússia dos Estados Unidos e ao mesmo tempo tentar afastá-la um pouco mais da China. Mas acontece que a China foi uma grande força propulsora por trás da reunião entre Biden e Putin. A Rússia é a coisa mais próxima que se pode chamar de aliado que o Partido Comunista Chinês tem dentro da ONU. Eles tendem a votar sempre juntos e geralmente contra os Estados Unidos. Mas a grande verdade é que a Rússia e a China não são lá grandes amigos.
Sim, eles podem até trocar aquelas medalhas gigantes de amizade, mas no fundo, o que os torna amigos é o fato de ambos terem um inimigo em comum, no caso os Estados Unidos. É aquela velha máxima, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, é tudo só interesse. Mas o Biden está procurando uma maneira de explorar as diferenças entre a Rússia e a China. Na coletiva de imprensa depois da reunião, um repórter perguntou a Biden se ele achava que Putin queria deixar de ser visto como o principal ofensor da relação entre os Estados Unidos e a OTAN, e olha o que ele respondeu. Let me ask you a rhetorical question. You got a multi-thousand-mile border with China. China is moving ahead, hell-bent on election, as they say, seeking to be the most powerful economy in the world, the largest, and the most powerful military in the world. Biden também disse que a Rússia está sendo sufocada pela China. Em outras palavras, a mensagem de Biden para Putin é a seguinte: a China inevitavelmente vai te dar uma facada pelas costas. Mas a verdade é que os Estados Unidos estão dispostos a trabalhar com Putin, e esta potencial aliança está assustando o Partido Comunista Chinês. Tanto que, após a reunião, a mídia estatal chinesa disse que Biden estava humilhando a Rússia ao criticar a relação entre Pequim e Moscou. Eles disseram: qual país está de fato pressionando a Rússia estrategicamente? Sim, os Estados Unidos. E a mídia estatal chinesa complementou: os Estados Unidos causaram uma onda de danos para a Rússia e o Biden está tentando empurrar a culpa para a China. Esta é uma ilusão que só é possível numa política profundamente autista. É isso aí, política autista, um novo jargão. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian, disse: temos que dizer àqueles que tentam, a qualquer custo, criar barreiras entre a China e a Rússia que qualquer tentativa de minar as nossas relações estão fadadas ao fracasso. Aparentemente, a China está mesmo preocupada com a ideia de os Estados Unidos terem sucesso na tentativa de minar as relações entre a Rússia e a China. E para isso, os Estados Unidos só precisam fazer uma coisa bem simples: lembrar a Rússia que a China é a China. E existem alguns sinais de que Putin pode estar mesmo ignorando a China. Há algumas semanas, Pequim enviou um diplomata de alto escalão, Yang Jiechi, a Moscou, mas Putin só o atendeu por telefone. Mas a grande verdade é que Putin é muito esperto, e é muito provável que ele tenha entendido perfeitamente a situação, e ele vai usar essa tal guerra fria entre Estados Unidos e China para conseguir o que ele quer dos dois lados. De qualquer forma, o simples fato de ter conseguido o encontro com Biden foi algo muito bom para Putin. Isso porque as eleições parlamentares da Rússia ocorrem em setembro deste ano e certamente vai causar uma boa impressão ter o presidente dos Estados Unidos te chamando de um oponente digno e ao seu país de uma grande potência. Isso definitivamente seria muito difícil de ser superado pelos adversários de Putin. Mas afinal, qual foi o resultado dessa reunião entre Biden e Putin? Falando de uma maneira bem direta, escutem do próprio Biden o que aconteceu nesta reunião. We'll find out within the next 6 months to a year whether or not we actually have a strategic dialogue that matters. De 6 meses a 1 ano para descobrir isso? Ok, tudo bem. A gente tem que entender que relacionamentos geralmente levam tempo, e essa relação deverá ser amplamente baseada em segurança cibernética. Vejam. Another area we spent a great deal of time on was cyber and cybersecurity. I talked about the proposition that certain critical infrastructure should be off limits to attack, period, by cyber or any other means. I gave them a list. É isso mesmo. Biden deu a Putin uma lista de alvos verdadeiramente importantes e ainda disse: por favor, não os ataquem. Acreditem. De acordo com uma renomada professora de Georgetown, o encontro entre Biden e Putin foi um tipo de proteção extra para que os Estados Unidos não tenham que perder tanto tempo respondendo às ofensivas da Rússia e assim poder manter o seu foco na China. Além da proteção cibernética, essa, entre aspas, proteção extra, seria um acordo para retomar as negociações nucleares e a permissão para que os embaixadores pudessem voltar aos seus postos em Moscou e Washington. E isso inclui a renovação do Tratado START, que foi criado para limitar as armas nucleares intercontinentais. E é importante ressaltar que isso não inclui as armas nucleares táticas, que constituem a maior parte do arsenal nuclear da Rússia. E também não há impedimento para a modernização e para o desenvolvimento nuclear. E isso certamente explica por que Putin está elogiando tanto os Estados Unidos. Mais uma vez, é tudo só interesse.
Então, considerando todo esse cenário, a reunião entre Biden e Putin não foi tão ruim assim para os dois. Mas também não sabemos de fato quais impactos futuros sofrerão os Estados Unidos com relação a isso. Mas isso foi um grande pretexto para o início de uma nova e bela amizade entre Biden e Putin. E vocês, o que acham de tudo isso? Deixem aqui embaixo os seus comentários. E mais uma vez, apoiem o canal, se inscrevendo e divulgando o nosso trabalho. Nós contamos muito com a sua ajuda. Muito obrigado por assistir até o final.